Olá pessoal, como vocês podem ver, nós neste capítulo da apostila, capítulo 2 da apostila 11, nós trabalhamos com interpretação de texto novamente. E isso acontece nas apostilas para mostrar para a gente que a gramática, quando ela se finda nela mesma, ela não cumpre o seu total objetivo. Nós estudamos a partir dela, então, a cada capítulo, os capítulos 2 da apostila, sempre, ela de uma maneira aplicada ao texto, que é muito necessária, Afinal, é assim que cobram concursos do Enem, de um modo geral, e os vestibulares, a gramática aplicada ao texto. Então vamos lá. Nesta aula, então, nós vamos temos como objetivo, identificar características básicas do texto literário, reconhecer aspectos da prosa literária, perceber aí a distinção entre conto e crônica e como principais conceitos, então, vocês ouvirão bastante falar sobre texto literário, conto e crônica. É importante lembrar que quando falamos de texto literário, nós estamos falando de textos que simulam a vida em sociedade. A vida que a gente diz é a vida real. Então, o texto literário é um texto que é um simulacro da vida. Ele é uma ficção, mas a ficção ela tem um compromisso com a verossimilhança. Verossimilhança é a vida sendo imitada. Então, muitas vezes nos deparamos nos textos literários com textos que são fantasias, que são fantásticos, que tratam de elementos que não existem muitas vezes na vida real. Todavia, ele está a serviço da reflexão do leitor. Porque quando o leitor lê um texto de qualidade como um texto literário, na verdade ele descansa de si mesmo. Ele descansa da vida. Ele descansa dos problemas que são muito doloridos muitas vezes. E o texto literário, ele leva ele a um outro patamar, a um outro universo. Então, é importante deixar claro isso. Os textos literários são aqueles que a seleção e a combinação de palavras e expressões provocam no leitor o que nós chamamos de prazer estético, um bem-estar. Palavras e expressões provocam no leitor um bem-estar que, como se ele pudesse saborear as palavras à medida que as vai lendo ou pronunciando. Em textos literários, as imagens e os sons suscitados, ainda que pretendam ser uma representação do real, estão envoltos em uma aura de fantasia, como se pertencessem ao nosso mundo e a um outro mundo simultaneamente. Então, o texto literário tem uma função estética, na qual a conotação predomina, na busca pela diversificação e pela plurissignificação das palavras e expressões. Dessa forma, ele contribui para o seu uso, mas sem automação. Quando a gente fala de automação, a gente está querendo dizer que o texto literário ele sai do lugar comum. As palavras utilizadas no seu sentido conotativo são impregnadas de metáforas, de metonímias, de figuras de linguagem, de construção de pensamento, que fazem o leitor ir a um outro lugar, a um outro universo, para discutir aquilo que é próprio da sua vida real, enquanto agente social, enquanto sujeito que vive numa sociedade e não está imune aos problemas que nela nós temos. Então, é por isso que no texto literário, o plano de expressão, a combinação de palavras, imagens, sonoridade, ritmo,
rimas, figuras de linguagem, é tão importante quanto o plano do conteúdo, da significação. Como o compromisso do texto literário é muito sublime, porque afinal tira o leitor do lugar comum, esses empregos conotativos são essenciais, ao passo que no texto não literário, e não menos importante também, isso não é necessário, porque a função do texto não literário é outra. Vamos entender um pouquinho sobre o texto não literário, então? A função do texto não literário é meramente informacional, ou seja, os termos e as construções são escolhidas com base principalmente nas suas especificidades técnicas e científicas. Como dissemos, tanto o texto não literário quanto o literário são muito importantes. Ao produzir uma dissertação do tipo argumentativa, por exemplo, predomina sempre, vamos fazer predominar sempre, o texto não literário, informacional, em que a gente tem a possibilidade de argumentar, de vender uma ideia. Todavia, a gente se utiliza também do texto não literário, muitas vezes, para fazer uma referência que faça o leitor pensar, que ajude-nos a confirmar aquilo que estamos defendendo. A mesma coisa acontece também quando fazemos um texto literário, por exemplo. Nós precisamos estar informado, né, de textos não literários para poder, aquilo que nós falarmos ali num texto literário, fazer sentido, ter coerência com a vida em sociedade. Os dois textos devem, portanto, caminhar juntos. Devido ao alto grau de complexidade dos textos literários, nós nos apegamos a ele. Vamos falar agora de algumas especificidades desse tipo de texto e, sobretudo, falar de alguns gêneros textuais comumente a gente vê em concursos, de um modo geral, como o Enem e vestibulares brasileiros. Foi em meados do século XVIII que a prosa aumentou seu espaço entre os leitores. Os poemas são textos apresentados em versos em que se organizam estrofes, nas quais se percebem o ritmo e muitas vezes a rima entre as palavras. Já na prosa, os textos se organizam em parágrafos, cujo conteúdo aparece desprovido da repetição dos sons, mas compondo um conjunto geralmente repleto de sentido. Isso não quer dizer, no entanto, que na prosa não haja poesia. É possível haver poesia num texto escrito em prosa, sobretudo quando ele está a serviço da literatura, em que a ideia é fazer o leitor refletir a respeito daquilo que está sendo tratado ali. Desse modo, muitas vezes, num texto em prosa, se emprega figuras de linguagem, figuras de pensamento, de construção, que dão esse teor aí literário e leva o leitor então a perceber que nele há também poesia, apesar de ser escrito em prosa. Há vários gêneros de prosa literária, mas os principais, talvez porque mais divulgados e de fácil acesso ao público, leitor, são o romance, o conto e a crônica. A história do conto é milenar. As histórias foram passadas oralmente de geração em geração. Com o advento da escrita, passaram a ser registrados e preservados tanto os contos populares quanto os mais eruditos. Embora a sua definição não seja muito precisa, costuma-se afirmar que conto é um tipo de narrativa curta, escrita em prosa, com uma estrutura inconfundível e irreversível, apresenta um único conflito de forma condensada, mas quase sempre denso e profundo.
Os temas tratados no conto não são nada mirabolantes. Às vezes, os temas se tratam de assuntos muito simples, do dia a dia, mas a maneira como é contada é que faz a diferença. Então, disse que no conto a diferença é porque é a atmosfera criada pelo locutor, ou seja, escritor, é que faz, que tira o leitor do seu lugar comum. Esse modo de narrar possui todos os elementos das outras narrativas: foco narrativo, personagens, geralmente não nomeadas, enredo, tempo e espaço. Apresenta ainda a economia dos meios narrativos. Trata-se de conseguir, com o mínimo de meios, o máximo de efeitos. É muito comum vermos nos concursos, nas provas em geral do Enem, que elas colocam em xeque a diferença entre crônica e conto. Entre conto e crônica, melhor dizendo. E isso muitas vezes o leitor não consegue distinguir. Esse momento para entendermos a diferença entre conto e crônica. Inserida literalmente no tempo, a crônica é uma narrativa curta que expõe fatos do cotidiano que aconteceram ou estão acontecendo no momento em que se escreve. É transitória e efêmera. Quando falamos que a crônica é transitória, estamos falando que o tema, o assunto ali abordado, não se fecha muitas vezes. Ainda está em trânsito. A crônica também ela é efêmera porque ela é momentânea. Muitas vezes, de um assunto que aconteceu ali em poucos minutos, em poucos segundos, dá uma crônica. É possível refletir devagar sobre aquele assunto de uma maneira muito efêmera, porque depois de alguns minutos, de algumas horas, talvez aquilo que foi tratado ali não faça tanto sentido assim. Vale dizer que normalmente o narrador é o próprio autor. Por isso, o tom de conversa com o leitor dá ao texto espontaneidade, por usar uma linguagem próxima da falada. Outra característica importante a ser salientada a respeito da crônica é que, diferentemente da reportagem, ela comporta outros ingredientes propriamente literários, como, por exemplo, o humor ou a recriação do cotidiano por meio da fantasia ou da ficção. Espero que com essa aula vocês tenham compreendido um pouco a diferença entre textos não literários e literários e alguns dos tipos de textos literários também. Gostaria que vocês fizessem então a página 30 e também a página. Espera aí um pouquinho, gente. Na página 30 nós temos um exercício. Na página 34 e 35 há uma continuidade, há um aprofundamento maior. Eu havia esquecido disso. Tá? É isso, pessoal. Bons estudos a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.